Irmãos, graças e paz do Senhor Jesus. Amém. Agradeço ao pastor Rolando pelo seu convite. Finalmente consegui vir aqui. Desde o começo do ano eu conversava com ele, não deu certo, mas Deus reservou esse dia para isso. Quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus em Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, o pessoal da projeção aí, se quiser, eu vou usar a versão Almeida século 21, tá? Atos capítulo 13. Almeida século 21. Não é essa. Se tiver outra, puder. Mas se não puder, está de bom tamanho. Obrigado. Verso 1 ao verso 3, verso 5, diz assim: Na igreja em Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Líger, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia crescido com o governante Herodes, e Saulo. Enquanto cultuavam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separai-me Barnabé e Saulo para a obra para a qual os tenho chamado. Então, depois de jejuar, oraram e lhes impuseram as mãos, e deixaram que partissem. Assim, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham João como auxiliar. Amém. Nós já oramos. Esse foi o tema que o pastor nos deu, uma igreja para todos os povos, e essa sempre foi a vontade do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo sempre teve em mente que sua mensagem chegasse a todos os povos. Isso seria feito por meio da igreja. No seu ministério terreno, ele focou em Israel e em 12 apóstolos. Ele focou na liderança, de modo que a gente pode dizer sem nenhum problema que é como se Jesus tivesse 12 copastores, investiu neles e lhes incumbiu de multiplicar os líderes e os discípulos, embora já houvesse outros discípulos na época, para que a mensagem de Cristo, que também é chamada na Bíblia de doutrina dos apóstolos, chegasse a todo mundo. Boa parte dos discípulos de Jesus, no entanto, hoje em dia está mais interessada em construir templos, em gastar os recursos do reino de Deus em questões que Jesus nunca mandou, do que em enviar missionários. Nessa passagem que nós lemos, veremos um pouco que Antioquia, a igreja de Antioquia, era e é para nós na Escritura um modelo de igreja para todos os povos. Ela era composta de pessoas vindas de vários contextos e enviou missionários para outros povos. E nós, o que estamos fazendo? Eu vou ver com vocês 8 características da igreja em Antioquia, hoje à noite. Uma igreja para todos os povos. A primeira característica é que a liderança dessa igreja era composta de profetas e mestres piedosos. O versículo 1 diz que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres e que eles estavam jejuando, estavam orando. Profetas na nova aliança, isto é, do Pentecostes para cá, significa pessoas que trazem nova revelação, nova informação, mas jamais nova doutrina. Então os profetas do Antigo Testamento, os profetas de ofício, duraram até João Batista. Em Lucas 16:16 nós lemos: a lei e os profetas duraram até João. Só que na nova aliança há o dom de profecia, e esse dom é exercido ainda hoje, é usado por Deus, e nele nós vemos que Deus dá novas informações, mas jamais novas doutrinas. Por exemplo, em Atos 11, versos 27 e 28, nós vemos o seguinte: Naqueles dias, profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Levantando-se um deles, chamado Ágabo, indicou pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, que ocorreu no tempo de Paulo. Nova informação, mas não uma nova doutrina. Em Atos 21, versos 10 e 11, demorando-nos ali muitos dias, um profeta chamado Ágabo, o mesmo homem, desceu da Judéia. Ele veio encontrar-se conosco
pegou o cinto de Paulo e, amarrando os próprios pés e mãos, disse: o Espírito Santo diz: assim os judeus em Jerusalém amarrarão o homem a quem este cinto pertence e o entregarão nas mãos dos gentios. E essa profecia foi cumprida no mesmo capítulo. Nova informação, mas não nova doutrina. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versos 29 ao 31. Que 2 ou 3 profetas falem em cada culto, a ideia aqui, e os outros julguem o que foi dito. Quem são os outros? Não são os outros profetas, são os outros crentes, todos os crentes. A Escritura nós interpretamos, as profecias nós julgamos. Mas, seguindo o texto aqui, se for dada uma revelação a alguém que estiver sentado, cale-se o primeiro. Veja, revelação, informação, não doutrina. Porque todos podereis profetizar, um de cada vez, para que todos aprendam e sejam encorajados. E ainda nós vemos também que o dom de profecia na nova aliança pode servir para uma igreja, para uma comunidade, ou até para algum crente especificamente. E essa história que alguns calvinistas têm dito, que não se pode tomar decisões com base em profecias, não é verdade. Nós temos exemplo disso na Bíblia. Por exemplo, em 1 Timóteo 1,18 nós lemos: dirijo essa orientação a ti, meu filho Timóteo, levando em consideração o que as profecias anunciaram a teu respeito. Com base nelas, trava o bom combate. Veja, é claro que o ministério cristão deve ser exercido com base na palavra de Deus, mas há questões específicas que Deus fala com alguns de nós por meio de profecia. Esse foi o caso de Timóteo. Profecia na nova aliança não é ensino, não é pregação, não é nova doutrina, é revelação, é informação. Essa igreja era formada por profetas e mestres. Significa dizer que os 5 irmãos que foram mencionados eram tanto profetas quanto mestres. A igreja cristã ainda não havia elaborado um sistema de liderança eclesiástica com presbíteros e bispos como nós temos hoje em dia. Isso estava em expansão, mas eles tinham uma liderança carismática, como a gente pode dizer hoje em dia. Ou seja, a liderança era com base nos dons que os irmãos tinham. Eles eram profetas e mestres, formavam a liderança. Com o passar do tempo, os profetas e mestres foram sendo deixados de lado da liderança da igreja, mas isso trouxe sérias consequências à igreja. Infelizmente, cada vez mais, as igrejas não têm profetas nem mestres, mas tem muitos burocratas que só pensam em relatórios e números. Tem igreja que é tão formal, mas tão formal, que para a pessoa dar uma saudação, pregar um sermão, tem que ser formado em teologia, tem que ter um diploma. Notem, tem que ter conhecimento, é o que a Bíblia exige. Não tem que ter um diploma. Isso não é bíblico. Nessa igreja, Barnabé era o maior profeta e mestre. Não é minha mera opinião, é uma questão gramatical. Na língua em que o Novo Testamento foi escrito, na língua grega, o nome que aparece antes está recebendo ênfase. Então Barnabé era o maior profeta e mestre da igreja, e o menor profeta e mestre da igreja de Antioquia era Saulo. Isso mesmo. Agora imaginemos, irmãos, uma igreja que o menor profeta e mestre daquela comunidade era o apóstolo Paulo. Imagine a qualidade dos sermões, dos ensinos, das advertências, da organização. Assim era a igreja de Antioquia. Não é à toa que Antioquia é um nome que está muito atrelado a missões aqui no Brasil, como a famosa missão Antioquia lá de São Paulo, fundada, entre outras pessoas, pela doutora Bárbara Burns, mora de uma pessoa, amiga minha, já está bem idosa, mas ainda atuante na obra do Senhor. Todos eram profetas e mestres. E como será que o Espírito Santo falou naquela ocasião? Como será? Porque o Espírito Santo falou, não foi uma voz vinda do céu. Depois vocês conversam.
Se for uma profecia, Deus usou um desses 3 irmãos que não foram mencionados: o Simeão, ou Lúcio, ou Manaém. Um deles profetizou: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Foi assim. Apesar de serem profetas e mestres, estavam num culto de consagração a Deus, orando e jejuando, porque os recursos humanos são pouco eficazes quando não fazemos uso dos recursos divinos. A liderança da igreja é um exemplo, dessa igreja é um exemplo para todos nós. Hoje em dia, infelizmente, muitos mestres que há na igreja agem com total soberba e não ensinam direito a palavra de Deus, ou pelo menos não vivem, porque deveriam viver conforme a palavra de Deus. E muitos pastores não frequentam mais cultos de oração. Então, às vezes o negócio está desequilibrado. Mas qual é a asa mais importante de um avião? É a direita ou a esquerda? Quando nós estamos lá em cima, a 10 mil pés, 3 km e 300 metros de altitude, a gente quer que as duas funcionem bem. Oração é importante, o estudo bíblico é importante. Segunda característica da igreja em Antioquia: a liderança da igreja era multicultural. Vejamos, Barnabé era um cristão há muito tempo que havia discipulado o apóstolo Paulo, de acordo com o capítulo 9 de Atos. Ele que havia discipulado Paulo, ele já estava na fé antes de Paulo. Vocês imaginem o gabarito dele. Discipulou Paulo de Tarso, um rabino fariseu convertido a Cristo no caminho a Damasco. Simeão, chamado Níger. Esse homem possuía 2 nomes, tá? Notoriamente é um judeu por causa do seu nome, né? Mas ele devia ter ascendência africana, porque Níger significa literalmente de compleição escura. Ele era negro. Na igreja de Antioquia nós tínhamos um nascido em Chipre, na liderança, Barnabé, um negro, seria hoje em dia Simeão Negão, hoje seria assim, chamado dentro da igreja. Fora da igreja não, porque hoje em dia tem muita frescura. Mas dentro da igreja, eu tenho um monte de amigo que é negão, que é baixinho. Eu era bem magricelo, o pessoal me chamava de magrinho. Está tudo em ordem. Lúcio de Cirene. Lúcio é uma variante do nome de Lucas, e o nome Lucas aparece em Atos 11, 28, em um dos 4 textos gregos do Novo Testamento, que é o texto ocidental. Mas o texto ocidental e o texto cesareense não fazem mais parte, não são aceitos como texto original. Então provavelmente esse Lúcio não é Lucas, o autor de Atos não, tá? É outro irmão chamado Lúcio mesmo. Manaém, o fato dele ter crescido ou estudado na infância com Herodes Antipas, que é mencionado somente aqui no livro de Atos, não é mencionado nos evangelhos, faz dele, de Manaém, uma fonte de informações sobre o palácio para Lucas escrever este livro. Lucas, aliás, um médico amado, né, como é chamado por Paulo na carta aos Colossenses. Também vemos que nada foi dito sobre a situação financeira de Simeão e Lúcio. Este irmão era de origem nobre e rica, tal como Barnabé, que havia doado um terreno. No finalzinho do capítulo 4 de Atos é mencionado isso. Na igreja para todos os povos, pobres e ricos convivem saudavelmente, brancos e negros, homens e mulheres. Não há machismo nem há feminismo. O machista ou feminista são pessoas que não são cheias do Espírito Santo, não compreenderam a mensagem de Cristo e não leram Gálatas 3:28. Que agora todos estão curiosos para ler, podem ler, não vou citar. E Saulo, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Manaém e Saulo, só seu nome. Barnabé e Saulo. Lúcio ainda ser conhecido dos irmãos também, porque não tem nada sobre ele. Assim era a igreja de Antioquia, multicultural. Um rabino fariseu, fanático, que matou cristãos, bateu em cristãos, prendeu, que respirava ameaças de morte contra os do caminho, conforme Atos capítulo 9, versos 1 e 2.
Sabe o que significa? Que ele só pensava em matar os crentes. E o doutor Lucas, quando registrou isso, percebeu que Paulo era assim, como um boi bravo numa vaquejada, prestes a ser solto, sai pulando com o vaqueiro em cima dele. Ele, com ódio dos cristãos, respirava ameaças de morte. Depois se tornou alguém da liderança da igreja. Uma igreja para todos os povos é uma igreja multicultural. Pode ter um pastor, uma pastora brasileira, um pastor guatemalteca, não é isso? Porto-riquenho, foi isso que eu quis dizer. Você entendeu outra coisa? Com esse bonito sotaque dele, né? Espanhol. E pode ter paraibanos como eu, pernambucanos, como acredito que são vocês, e está tudo bem. Essa é a igreja do Senhor, é para todos os povos. Terceira característica: o Espírito Santo falava naquela igreja. O Espírito Santo disse, está no verso 2: o Espírito Santo é o formador da igreja, a pessoa que escolhe a liderança e o que envia para missões. É Ele quem separa, é Ele quem escolhe. Uma igreja que não planta outras igrejas com o passar dos anos, nem envia missionários ao mundo, é uma igreja onde o Espírito Santo não está operando. Alguma coisa está errada, empatando isso. Ou uma visão distorcida das Escrituras, ou uma vida de pecado dos membros, mas é uma igreja onde o Espírito não está atuando. O normal é crescer a igreja ao longo dos anos. 3 anos, vocês aqui, bênção. Acredito que nem todos vieram, talvez alguns só venham amanhã, que é domingo. E isso é ótimo, que a igreja é maior ainda. Os cristãos foram chamados de os do caminho. É uma metáfora, uma das 6 metáforas para a igreja do Novo Testamento. No livro de Atos, os crentes são os do caminho, ou seja, os que se movimentam. Eles não tinham tempo, eles se reuniam nas casas dos irmãos, eles se movimentavam. Quer ver milagre acontecer? Se mova na obra de Deus. Vá para um avanço missionário, experimente plantar uma igreja. Vocês têm experimentado isso, vocês têm falado em milagres aqui antes de eu começar a pregar. Quer ver milagres, expulsando demônios? Quer ver pessoas curadas? Plante uma igreja. Vá para um avanço missionário, promova mas não vá para um avanço missionário para tirar foto, não. Esqueça o bendito celular e vá pregar o evangelho. Lugar do celular na cafeteria, a pastora falou, beleza? Na igreja, beleza? Mas vá para fazer missões, falar sobre Cristo, sua obra na cruz. Ele morreu por você, Ele ressuscitou por você. Se você crer nele, você vai viver eternamente. Essa é a mensagem. Aí você vai ver milagre. Quando a gente se movimenta, a gente vê milagre acontecendo. Tem crente que diz, não acredito em milagre mais hoje. Você chega, senta na poltrona, depois entra no seu carro, vai para casa, passa, vive a semana como um ateu, né? Nem está nem aí para Deus. No domingo seguinte é que você volta à igreja. Não vai ver mesmo não, irmão. Porque os sinais seguirão os que creem. Não adiantarão não. Isso não está por acaso. Esse verbo não está no passado, aliás, não está dessa maneira por acaso na Escritura não. É seguir, não é adiantar. Quarta característica dessa igreja: eles tinham profetas e mestres, e 2 deles foram escolhidos. Quero falar sobre eles: Barnabé e Saulo, ainda no verso 2. A ordem do Espírito Santo foi essa: o líder da missão era Barnabé ou Saulo? Barnabé, né? O que vem primeiro está recebendo ênfase. O mais experiente era o líder. Depois fala Barnabé, Paulo e Barnabé no capítulo 14, enfim. E conforme nós lemos em Atos 14, Barnabé, que foi enviado aí, junto com Saulo, é aí que eles se tornam apóstolos. Opa, deu problema aí. Não. Em Atos 14, nós lemos: quando os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram isso, e o texto segue: Barnabé, você não sabia que ele era apóstolo? Ele era apóstolo.
E não era um apóstolo de segunda categoria. Ele era um apóstolo tanto quanto Paulo. Embora Paulo tenha escrito 13 dos livros do Novo Testamento. Eu não acho que ele escreveu Hebreus, mas não é hora para isso. Barnabé é alguém que vale muito a pena a gente estudar a vida dele nas Escrituras. Pelos meus cálculos, pelo que eu estudei, eu passei 3 anos escrevendo um livro sobre os dons do Espírito Santo. Infelizmente não chegaram a tempo, eu recomendei, deve chegar semana que vem. O título é Os Dons Não Cessaram. Pelos meus cálculos, Barnabé tinha mais dons espirituais do que Paulo. Dos 22 dons que o Novo Testamento menciona, Barnabé era o cara. Foi Barnabé que discipulou Paulo. Foi Barnabé que, no capítulo 11, chega em Antioquia, olha para a igreja e diz assim: vou lá em Tarso buscar Saulo. Ele vai me ajudar a discipular aqui a igreja. Por um ano eles trabalharam juntos. No final do capítulo 11, versos 28 e 29, depois da profecia de Ágabo, de que teria uma grande fome no mundo, que ocorreu nos tempos de Cláudio, e quando o Lucas escreveu já tinha ocorrido, por volta do ano 46 da era cristã, Barnabé e Saulo vão enviados pela igreja para levar uma oferta. É a viagem de treinamento, é a viagem piloto, é o programa piloto. Vamos ver se essa dupla se dá bem. Depois de um ano trabalhando, teste, faz uma viagem junto, teste. Agora eles estavam prontos. Agora o Espírito Santo foi quem disse: mandem eles dois para a obra que eu tenho chamado. Não devemos nos importar tanto com quem está à frente da igreja, humanamente falando. O importante é que o Espírito Santo enviou a ambos para uma obra específica. O importante é que a pessoa que esteja à frente do projeto, do pequeno grupo, da igreja, seja alguém enviado pelo Espírito Santo também. Barnabé e Saulo nos ensinam isso. Quinta característica: os mestres, os profetas e mestres dessa igreja jejuaram, oraram e impuseram as mãos, deixaram que partissem, diz o verso 3. Assim a igreja primitiva fazia para ter as bênçãos de Deus. Oravam, jejuavam e esperavam a voz de Deus. O que estamos fazendo hoje em dia para ter a bênção de Deus? Muitas vezes nossos cultos são lindos espetáculos humanos, mas com pouca oração, com nenhum jejum e às vezes com nada de Bíblia. Palestras motivacionais tomaram o lugar do ensino das Escrituras. 3 caminhos para a felicidade: como ter um casamento bem sucedido, como ir bem nos negócios. Onde estão os sermões que Jesus pregou? Arrependa-se, largue tudo, siga a sua cruz, tome a sua cruz e siga-me. Onde estão os sermões dos profetas do Antigo Testamento? As advertências dos apóstolos do Novo Testamento? Por que não estão sendo pregadas? Porque faltam mestres e profetas. Mestres que ensinem a palavra de Deus. A liderança da igreja era formada por pessoas preparadas intelectualmente, embora não tivesse diploma, mas Paulo tinha, porque era rabino, né? E espiritualmente, oravam e jejuavam. É assim que deve ser. O pior lugar para um crente em pecado estar é um culto de oração. Deus fala, Deus revela. Às vezes nem é o Deus verdadeiro, como foi no caso de Jonas. E aí jogaram ele. Deus revelou que era ele o motivo daquela turbulência. Jogaram ele ao mar. Orar é tão importante quanto estudar a Bíblia. Ler a Bíblia, livros de teologia, é tão importante quanto desfrutar de comunhão intensa com Deus por meio da oração. Cabeça cheia, coração aquecido. Sexta característica: essa igreja enviava conforme o Espírito Santo mandava. Verso 4 diz isso. O texto diz que a igreja foi a igreja que os enviou, mas também diz que foi o Espírito Santo. Muitos irmãos que se dizem chamados por Deus para a obra missionária não se submetem à liderança da igreja, nem à igreja toda, nem recebem a aprovação dos irmãos. Não foram chamados. Ou toda a igreja está errada, ou esse camarada que diz que foi chamado, e todo mundo vê que ele não tem chamado nenhum, nem o princípio ele ouviu, não foi chamado.
Não esqueçamos que o texto bíblico de Colossenses 3,15 diz o seguinte: a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações e sejam agradecidos. É plural. Não é, eu senti de Deus no meu coração, como diz Colossenses 3,15, senti paz, que a paz seja o nosso árbitro. Não é individualmente, irmãos, é na igreja. A igreja deve tomar decisões que a igreja sente da parte de Deus de tomar. Não podem ser decisões autocráticas. Quando eu era mais jovem, todos os meus amigos praticamente tinham sido chamados para serem missionários na África. Mas em qual país? A África é um continente gigantesco? Não, é na África. Muitos deles estão desviados hoje. Oba, oba. O Espírito Santo sempre capacita a quem Ele chamou para obra específica. Por exemplo, em Gálatas 2,8, não 2,28, isso eu não vou ler não, tá? Lemos, aliás, é 3,28. Pois aquele que agiu por meio de Pedro para o apostolado da circuncisão, Paulo está escrevendo, também agiu por meu intermédio para o apostolado aos gentios. Quem foi que agiu em Pedro e em Paulo? Deus. Cada um para um chamado diferente, um ministério diferente. Em Efésios 3,20 nós lemos: aquele que é uma doxologia, aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós. Que age, opera, o que atua, significa literalmente que dá energia, que energiza. O Espírito Santo nos dá energia para seguirmos a Cristo e fazer a vontade de Deus naquele chamado específico que Ele tem para nós. Ele dá energia. Em Efésios capítulo 2, verso 2, nós vemos que outrora o diabo, que agora age no espírito da desobediência, ou seja, que agora atua nos incrédulos, ele dá energia para os incrédulos pecarem. O diabo é a mesma palavra. A palavra grega é energutos, significa dar energia. Nesses dois versículos que eu li, em Gálatas 2,8 e 3,20, Deus concede energia aos crentes que Ele chamou para a obra específica. Por que você aguenta tanto desafio, tanto desaforo, tanto problema no ministério que você exerce? Porque Deus te capacitou para isso. Não acho que o seu ministério é mais importante que o de ninguém. Seria uma arrogância ministerial. Por que eu dou aula há 16 anos em seminários teológicos? Eu sou bom? Só porque é bom. O jovem rico disse, que é o próprio Cristo. Aliás, a única pessoa que é chamada de boa na Bíblia, além de Jesus, é Barnabé. Era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Mas bom de verdade é só Deus. Nós fazemos o que fazemos para a glória de Deus, porque Ele nos capacita. O Espírito Santo envia e dá ferramentas, as quais a gente vai aprimorando com o passar dos anos, para servir mais ainda. E aquele crente que trabalha, sempre vai ter mais trabalho para fazer, porque nós somos os ramos que estamos na videira que é Cristo. Aquele que estando nele dá fruto, o Pai corta ou poda, para que dê mais fruto. Assim é um crente próspero. Jesus nunca chamou alguém para segui-lo que estivesse desocupado, e Ele sempre nos mantém bem ocupados na obra dele. Mantém. mantém sim. Glória a Deus por isso. Sétima característica: anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas, diz o verso 4. E aqui a gente percebe que aquela parceria entre Barnabé e Saulo, que já vinha há mais de um ano, continuava dando certo. Veja só, eles foram para Chipre. Chipre era a terra natal de Barnabé. O Espírito Santo não disse, pelo menos não foi registrado, para onde eles deviam ir. Eles entenderam que deveriam ir para um lugar já conhecido. Para Tarso? Não. O Evangelho já havia sido pregado lá há 14 anos, desde que Paulo se convertera. Para Chipre, terra conhecida de Barnabé. Vamos lá. Chegando em Chipre e na região toda, quais eram os primeiros lugares que eles procuravam para anunciar a palavra de Deus? As sinagogas, professor. Isso muito bem.
Porque as sinagogas é o lugar de oração e de culto dos fariseus, e Paulo havia sido fariseu. Então iremos para Chipre, mas ao chegar em Chipre nós vamos procurar primeiro as sinagogas, que lá eu sei como é que funciona. E a gente lê em Atos capítulo 13, Paulo espera o momento em que o dirigente da sinagoga pergunta assim: há alguém entre vós que tem uma palavra de exortação? Aí Paulo: opa, é nós, é agora. Eu tenho, e anuncia a mensagem do Evangelho. Você pode ler o capítulo 13 quando chegar em casa. Daqui para frente, essa é a estratégia de Paulo: com Barnabé ou sem Barnabé. Primeiro lugar, se tivesse sinagoga, era lá que eles iam. Se não, o mais parecido disso. Oitava e última característica dessa igreja. Já está bom, né? Tinham nessa viagem João como auxiliar, diz o verso 5. O João mencionado no verso 5 é João Marcos, que a gente conhece mais como Marcos, o autor do Evangelho, primo de Barnabé, e foi levado nessa primeira viagem missionária. A casa onde os primeiros crentes se reuniram por aqueles 10 dias de oração entre a ressurreição de Cristo e o dia de Pentecostes, que é o 50º dia depois da Páscoa. Aliás, Pentecostes significa isso. Pentecostes é 50º. Era a casa de João Marcos. Barnabé havia doado o dinheiro de um terreno à igreja. Era uma família próspera. Na casa de alguém que cabe 120 pessoas durante 10 dias. Misericórdia, né? Na casa de João Marcos cabia. Significa que ele era muito rico. E provavelmente por isso ele deve ter sentido falta do feijãozinho da mamãe e entendeu que não estava pronto para aquela missão duríssima que Barnabé e Saulo, homens maduros e experimentados, estavam. E abandonou, voltou para casa. Mas João Marcos foi trabalhado. Primeira questão aqui que eu gostaria de chamar a atenção é que os missionários nunca podem ser abandonados. Barnabé já entendeu isso antes de qualquer um e disse: rapaz, só nós dois é pouco, eu vou levar esse garoto, já vou treinando. Barnabé, como discipulador que era, visionário que era, já levou o garoto. Por enquanto não deu certo, ele volta. Segundo lugar, nós não podemos esquecer os missionários que vão só. Precisamos enviar equipes. A gente percebe que a partir de Atos 16 verso 10, que Lucas entra na história também. Antes de Atos 16, 10 é eles. De Atos 16, 10 até o final do livro, Lucas faz parte da história. Ele diz: nós. Era importante que um homem idoso, doente e que vivia viajando para tudo quanto é lugar, tivesse um médico perto dele, que era Lucas, e também alguém especialista em leis, que Lucas era um especialista em lei romana. Paulo era especialista na lei de Moisés. Então, nem todos estão prontos para levar a igreja para todos os povos ainda. Mas a igreja para todos os povos, uma igreja para todos os povos, deve se preparar para enviar missionários. Nem todos são missionários. Missionários são aqueles que deixam sua igreja e vão para outro lugar. Mas todos fomos chamados a sermos testemunhas de Jesus Cristo, da sua ressurreição, onde quer que estejamos. Eu vi Cristo ressuscitar. Você estava em Jerusalém há 2000 anos? Não, Ele ressuscitou na minha vida. Eu estava morto, andava feito um zumbi, mas Cristo me apareceu. Ah, você viu Ele? Não, eu vejo Ele todos os dias na minha vida atuando. Não vi literalmente, mas os outros podem ver Cristo através de nós. Para concluir, o Senhor Jesus Cristo começou a pregar o Evangelho e deixou essa missão para a igreja. Ele disse para fazermos discípulos de todos os povos. Assim precisamos enviar missionários e fazer da igreja uma igreja para todos os povos. Nossos recursos são limitados, por isso não devem ser gastos com coisas fúteis e que não trazem glória para Deus. Devemos treinar obreiros, orar por eles, enviar-lhes e pagar salários justos,
para que tranquilamente, na medida do possível, eles plantem igrejas em todo o mundo, e que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus faça dessa igreja também uma igreja para todos os povos. Amém. Vamos orar, irmãos.